Maria Ângela Guerreiro Miloranza, eu sou pós-doutoranda em Direito aqui pela PUC, eu sou doutora em Direito pela PUC, fiz meu mestrado também na PUC, fui professora da PUC durante alguns anos, depois acabei pedindo demissão, fui para a Universidade de Caxias do Sul, fiquei os últimos 4 anos da minha vida, e agora tomei coragem para voltar a morar em Porto Alegre, depois de você estar estrovelando um meio traumático. Foi por isso que eu fui embora de Porto Alegre. E aí agora, então, retomando aqui, né, em Porto Alegre. Bom, o nosso tema hoje é a questão das tutelas de urgência. Né? Então, eu procurei fazer uma explanação, fazendo até um comparativo com o direito comunitário europeu. Por quê? Porque tudo que nós vamos ver aqui, tudo aquilo que modificou hoje em dia, todas essas alterações, na realidade, tudo isso nasceu no direito europeu. Então, a gente vai fazer um comparativo, nós vamos ver como era, como ficou e, principalmente, as questões práticas, né, na nossa vida enquanto advogados. Tá? Então, olha só. Eu fiz um sumário breve da explanação, vou falar um pouquinho sobre essa questão de dentro do direito do processo. As tutelas de urgência, elas nasceram não no Código de 73, elas já nasceram no Código anterior. Quando o Buzaid preparou o Código de 73 e está lá na exposição de motivos, ele pensou que, na realidade, o tempo é o maior inimigo do advogado e o maior inimigo do processo. Né? O processo ele adolesce com o tempo, ele vai fluindo no tempo e nós ficamos sem os honorários, o nosso cliente fica sem receber e assim a coisa vai. Então, em virtude dessa questão da morosidade processual, é que foi pensar numa situação de como, então, resolver para que o meu cliente recebesse agora aquilo que a ele seria dado somente lá na sentença. Então, chega lá no 94, Atos Guzmão Carneiro, pensa na questão da antecipação da tutela e traz a antecipação da tutela para dentro do Código de Processo Civil de 73. Então, essa inovação da questão da antecipação de tutela, ela vem parar dentro do bojo do Código de 73, ela nasce com aquela visão de morosidade e celeridade processual. E é claro que a ela foram dados requisitos, como a questão da verossimilhança, fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Seja como for, quando a gente começa com a questão da antecipação de tutela, quando o código foi criado lá por Buzaid em 73, ele já tinha aquela tripartição: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Assim sendo, quando eu tinha questões de urgência e de emergência, eu ia para as cautelares antes de aparecer a figura da antecipação de tutela. Então, eu já tinha um mecanismo, uma forma processual de conseguir com que aqueles efeitos fossem dados a mim agora e não somente lá com a sentença. Bom, pois bem, no atual CPC, nós vamos ter 1.220 artigos, né? Nós temos, e no novo, 1.072. Então, como eu falei, esse CPC, ele procurou distinguir, então, o processo todo, né? E dividiu o código. Então, nós tivemos toda essa tripartição, como eu estava falando agora. Pois bem, com essa tripartição que nós falamos agora, nos principais 3 livros, então, a tutela antecipada, uma das formas de tutela de urgência, ela foi parar dentro do processo de conhecimento, distinguida, então, do processo cautelar. Então, no código atual, eu tenho ainda a diferenciação entre aquela tutela antecipada e o processo cautelar enquanto processo autônomo, né? Pago custos, distribuo, são devidos honorários, né? Então, toda essa definição era assim em 73. Acontece que, com as reformas processuais, o nosso próprio código, ele foi perdendo a sua estrutura original, né? Então, aqui o Ederson falava antes das reformas de 2005 e de 2006, quando nós tivemos 2005 e 2006, por exemplo, com o cumprimento da sentença, artigo 589 e artigo 590, que tratavam da carta de sentença, foram extintos, né? Foram revogados. Com a revogação do 589 e do 590, não existia mais carta de sentença. Pois bem, mas aí o 521 continua falando da carta de sentença.
Quer dizer, nós temos a carta de sentença revogada pelo 589 e pelo 590 e nós temos o 521 que continua tratando daquilo que foi revogado, né? Então, essas reformas processuais, todas essas que nós vimos que já aconteceram nesse código, ele tirou a estrutura do código original. O código de 73, onde eu tinha aquela nítida tripartição, que eu sabia o que era conhecimento, que eu sabia o que era execução, morreu em 2005 e 2006 com as reformas. Então, em 2005 e 2006, o que aconteceu? O cumprimento da sentença passou a ser uma fase do processo de conhecimento e, no primeiro momento, por ser uma fase do processo de conhecimento, não eram devidos honorários advocatícios para nós. Tá? Num primeiro momento foi isso que aconteceu. Como era só uma fase, como era só um papelzinho que a gente fazia, não tinha mais aquele processo de execução de título executivo judicial, então virou uma fase e nós não recebíamos mais honorários advocatícios. Absurdo total, né? Porque não é pelo número de papel, mas é pelo trabalho que a gente faz. Enfim, quando então começou toda essa colcha de retalhos, usando uma metáfora do Cândido Rangel Dinamarco, o código perdeu toda a sua estrutura. E daí então se pensou na questão de se trazer um novo código, estruturado de outra forma, e que pegasse essas questões todas de cumprimento da sentença, de execução de título extrajudicial, a Lei 11.232, a 11.386, todas elas, e trazendo para uma nova estrutura. Esse foi o pensamento do jurista que bolou. Esse foi o pensamento do nosso legislador. Agora, e os efeitos disso? Né? Essas tutelas de urgência, então, como eu falei, elas eram diferenciadas. Eu tinha lá a antecipação de tutela no processo de conhecimento e no cautelar nós tínhamos as cautelares nominadas e nominadas. Agora, olha só. A nova estrutura do CPC atual. Esse agora que vai entrar em vigor. Né? Nós temos essa parte geral. Então, nós temos uma parte geral e uma parte especial. Morreu aquilo, processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. Esquece Buzaide, esquece 73. Agora, nós temos essa nova estrutura. Por esta nova estrutura, esta parte geral, estruturada em 6 livros, a tutela provisória, que é o nosso assunto aqui hoje, está lá no livro 5º, né, do artigo 294 ao artigo 311. Pois bem, dentro do quê? Dentro desta parte geral. E depois nós vamos ter a parte especial, que aí vai entrar o processo de conhecimento e cumprimento da sentença, o processo de execução, o processo nos tribunais, nos meios de impugnação e o livro complementar. Então, olha só, agora ele foi estruturado em 2 partes específicas. Então, eu tenho uma parte geral e tudo que é tutela provisória, tudo que é tutela de urgência, está morando aonde agora? Está morando dentro dessa parte geral. Então, eu não preciso mais, eu não necessito mais de um processo cautelar autônomo. Nós vamos ver aqui que o artigo 301 do novo CPC, ele prevê a existência de apenas 4 cautelares específicas. Ele fala no arresto, ele fala no sequestro, ele fala no arrolamento de bens, e aí aquelas coisas que a gente adora enquanto advogado, que vem aquela coisa, e todas as medidas que mais couber. Aquilo é um espetáculo, porque na realidade, todas as medidas que mais couber, cabe qualquer coisa. E o pior, que é a crítica que eu faço, e ao que vejo meio que sozinha, solitária, desamparada, a este artigo 301, é que ele fala no arresto, ele fala no sequestro, ele fala no arrolamento, e, colegas, sem dizer o que é. Ah, como diz a minha empregada, tu plasma, porque é um absurdo, né? Eu vou falar, na realidade, da existência de um arresto, eu vou falar no sequestro, eu não distingo pelo código atual o que é uma coisa e o que é outra, não digo quais os requisitos de um, não digo quais os requisitos do outro, e tá tudo muito bom. Então, assim, a gente, nós que estamos aqui, eu pelo menos, são 20 anos de advocacia, né? Ano que vem são 20 anos. Outros aqui, é o que vejo, mais novinhos, né? Assim, eu sei ainda fazer um arresto, fazer um sequestro, porque eu vivenciei tudo isso. E agora aquele advogado que está nascendo hoje, aquele cidadão que nunca viu um CPC na vida, que nunca viu um arresto, que nunca viu um sequestro, onde é que ele vai para buscar os requisitos diferenciadores daquilo que é um arresto e daquilo que é um sequestro? Bom, ele tem 2 alternativas. Viu como existe poder de ressuscitar? Ressuscita o CPC de
ressuscita de lá, baixa Pontes de Miranda, para a gente descobrir como é que, afinal, se faz um arresto e se faz um sequestro. Já que o código não diz. O código simplesmente ele faz o quê? O código diz, olha, existe arresto, existe sequestro, existe arrolamento, existe qualquer outra medida cabível necessária, mas não diz como é que eu vou fazer isso. Quando que eu vou diferenciar um arresto de um sequestro? E aí eu vou para onde? 813 do Código de 73, que era o arresto, 822, que era o sequestro. É isso que eu vou ter que fazer. Só que todos esses artigos foram esquecidos no Código de 2015, colegas. E é esse que é o problema. Eu não tenho uma parte básica, forte, fixa, dizendo é assim que a gente vai fazer. Bom, então, né, eles chamaram a coisa de tutela provisória, esse livro aqui. Então, provisório hoje é tanto antecipação de tutela quanto a medida cautelar. Tá? Então, bem coisa de quem gosta de dar aula. Eu resolvi desenhar a situação, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir entender. Quer ver uma coisa? Olha só como é que ficou. Tá? Eu tenho uma tutela provisória. Então, a tutela provisória virou um gênero cujas espécies são a tutela de urgência e a tutela de evidência. Então, eu tenho um gênero, né, uma coisa geral, chamada tutela provisória. Eu tenho uma tutela de urgência e a tal da tutela de evidência, que era uma coisa que não existia e que nasceu nova agora. Tá? A tutela de urgência, por sua vez, aí sim vai ser dividida entre tutela antecipada e tutela cautelar. Então, eu fiz um gênero total, eu criei toda essa situação e fui determinando espécies específicas. Tá? A tutela antecipada e a tutela cautelar, elas podem ser tanto antecedentes ao processo, ou seja, requeridas em sede de exordial, em sede de petição inicial, tanto quanto incidentais, ou seja, no curso da demanda lá. Tá? Então, pelo novo código, a visão que se tem agora é deste gênero total, essa tutela provisória, e depois nós temos então as espécies, essas tutelas de urgência e tutela de evidência. Isso é o que ficou então determinado por esse novo código que veio agora. Tá? Então, olha só, antes eu tinha um processo cautelar inteiro, né? Que eram milhares e milhares e milhares de artigos. Agora isso foi reduzido a 10 artigos. Então eu tenho 10 artigos apenas para tratar da tutela cautelar no novo código. Tá? Bom, esse, Felipe, depois eu acho que eu dou os slides para passar para o pessoal com esse esquema todo aqui. Tá? Porque fica mais fácil, né, da gente conseguir entender, afinal, o que é que mudou. Então, mudou o que, principalmente, colegas? Mudou o seguinte, eu não tenho mais um processo cautelar autônomo. Eu não tenho mais a cautela específica de eu ir lá, distribuir, pagar as custas. Tá? Agora, a tutela cautelar, ela está dentro da parte geral do novo código. Tá? Bom, voltando um pouquinho então, né? Olha só, o artigo 294, que é onde começa tudo isso que nós estamos vendo aqui, ele diz que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então é daí que eu criei o esqueminha. Tá? Então se eu tenho uma tutela provisória geral, ela vai se dividir em urgência e evidência. Bom, essa tutela provisória de urgência cautelar antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, está no código, né? O que a gente viu aqui. As principais distinções, então, fazendo um comparativo com o que é, com o que será, se entrar em vigor, porque atualmente a gente não sabe mais nem se vai entrar em vigor, né? Tá um problema isso, tá? Então, atualmente, a antecipação de tutela é uma técnica de concessão da tutela jurisdicional, gerando provimentos de natureza satisfativa e necessariamente incidental. A
preventivo, né? Gerando provimentos de preservação de forma incidental preparatória. E no novo CPC? A tutela provisória, ela é uma técnica de concessão da tutela jurisdicional, provimentos de natureza antecipada ou de natureza cautelar. Então, eu boto tudo como sendo uma coisa só. Seja cautelar ou seja antecipada, como ele não distingue o código, a letra da lei, tá? Quais os requisitos para cada uma delas, então ele faz o que o código? O código pode dizer simplesmente o seguinte: olha, eu tenho lá como conceder essa tutela, eu tenho lá como conceder essa cautela, e é isso. Ficou assim, ficou ruim, né? Então, teve um livro agora, que saiu artigo por artigo comentado, que é o livro oficial da OAB, está gratuito, é só baixar o PDF, entrar no site da OAB, baixar o PDF, não gasta nada, várias pessoas comentaram, um negócio de 800 páginas, tá? Tem PDF, artigo por artigo comentado. Eu fiquei curiosa, eu fui ler, a criatura lá que escreveu o artigo 301, eu queria saber o que ele escreveu dos requisitos do arresto, do sequestro, né? Lá no artigo 301. Ele comentou, tem que ir para o Código de 73. Casos para Pinela Bueno, tem que ir para o Código de 73. Tu estás com o livro do Guilherme Liso Amaral, vai ter que ir para o Código de 73. A doutrina, em peso, pelo menos isso, né, é unânime no sentido de que, para saber os requisitos específicos, o senhor vai ver aí, tem que ir para o Código de 73. Não há alternativa. Tá? Bom, o código é aquele que vai ser revogado. E aquele código que demorou, porque, pasmem vocês novamente, ficou com o Tiririca por uma época, para ele olhar o código. Mas o que é que o Tiririca entende de qualquer coisa? Quanto mais de direito. Nada contra, nada a favor também. Mas enfim, tá? Mas olha só, isso demorou para ele entrar em vigor. Só que ninguém se deu conta dessa questão do artigo 301. Ninguém viu que estava faltando coisa lá. Bom, então, o que a gente vai ver aqui é que a gente tem que ter isso em mente. E da onde é que veio essa noção dessa tutela provisória? Fui pesquisar, fiquei curiosa. Aí eu fui lá, direito português. No direito português, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Lá se tem uma tutela provisória genérica, né? Que cabe tanto cautela quanto antecipação de tutela. Mesma coisa que aqui. Direito italiano, eles diferenciam. Eles diferenciam a tutela antecipada da tutela cautelar. E ideia encampada aqui também. Tá? Bom, olha só. As regras gerais dessas tutelas provisórias, então, no novo CPC. Qual é a regra geral? Como é que eu vou ver lá? O que eu vou fazer afinal? Tá? E o que mais me chama a atenção é que não há um artigo dizendo que poderia existir o princípio da fungibilidade. Se eu não souber distinguir o que é uma tutela cautelar de uma tutela provisória, se eu errar, como é que fica? Não tem um artigo falando que eu posso ter uma fungibilidade das tutelas. Não há essa previsão. Então eu vou ter que acertar de cara, certo? E como é que eu vou acertar de cara aquilo que não sei o que é? É difícil? É complicado? Mas olha o que diz a lei. A tutela provisória é requerida em caráter incidental e independe do pagamento de custas. Então tá. Então se é do curso do processo, qual é a novidade aqui? Não era assim já na antecipação de tutela? A gente tinha que pagar custas para ter uma antecipação de tutela no processo? Durante o curso do processo? Não. A gente só pagava as custas lá na distribuição quando a gente pedia tutela antecipada a título de exordial. Se não, não. Então, aqui nada mudou. Continua tudo igual. Tive um caso agora contra o poder público, contra o município de Porto Alegre, em que um cliente, gari da prefeitura, trabalha muito com direito social e direito previdenciário, e gari da prefeitura, ele fez uma cirurgia de prótese, né, para colocação de uma prótese de quadril, e a esposa, ele no quadril direito, a esposa, não é brincadeira nem invenção, no quadril esquerdo. Ela também era gari da prefeitura, os dois. E aí, o que começou a acontecer? Começou a vir
descontos dentro do contra-cheque dele relativos a essa cirurgia, que ele achava que estavam todos cobertos pelo plano que ele tinha com a prefeitura, né? Aquela associação da prefeitura. Tá, tudo muito lindo. Aí eu fui olhar o contra-cheque dele, de quanto o senhor está recebendo por mês? Ele olhou R$4 para pagar luz, para pagar água, para pagar aluguel, para pagar tudo. Como R$4? Não acreditei, de mentira. Aí eu fui olhar e era tudo que ele ganhava, todo o salário dele sendo descontado mensalmente para pagar a cirurgia da prótese de quadril dele e da esposa. Todo mundo aqui é advogado. O que resta fazer numa coisa assim? Entra com a inicial e pede em antecipação de tutela que efetivamente os descontos cessem, né? Porque os descontos são indevidos, porque até onde eu sei existe uma coisa que parece que o nome é Constituição Federal, que diz que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo e que, tá lá, né? O salário mínimo tem que dar para educação, moradia, né? Vestuário e inclusive até questão da pessoa se divertir, né? Poder se divertir, tudo com salário mínimo. Tá lá na Constituição. Peguei tudo, fiz a petição inicial, pedi em antecipação de tutela, então, que o desconto cessasse, né, do salário dele. Foi distribuído, caiu na segunda vara da Fazenda Pública, não vou dizer que foi lá. E aí, então, vem o despacho do juiz. Esse juiz deve ter sido advogado. E veio o despacho, mas um despacho assim pormenoso, né? Ele escreveu tudo que vocês possam imaginar sobre a questão da verossimilhança, porque foi só juntar o contra-cheque. A prova que eu tinha ali era uma prova meramente documental, e que nós vamos ver aqui que se eu tenho uma prova meramente documental, não é mais caso, olha só que confusão, não é mais caso de antecipação de tutela nem medida cautelar. Agora é um batom de tutela de evidência, lá do 311. Então agora, quando eu for fazer aquilo que eu já estou acostumada, sabe, a vida inteira a fazer, chega um caso assim, eu peço antecipação de tutela, digo que tenho fundado receio do dano irreparável, o cara não come, o cara não tem mais dinheiro para pagar a água, para pagar a luz, que era a tutela cautelar, agora não é mais assim. Agora, se eu tenho a prova documental, e se aquela prova documental é cabal, não é mais caso de tutela cautelar. Agora é a tal da tutela de evidência. Então, a gente vai ter que reaprender a advogar. E depois de 20 anos, a gente já tem um certo vício em fazer as coisas. E nós vamos ter que perder estes vícios e olhar para esse código com uma nova forma, né? Então, olha só, voltando, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogado ou modificado. Mesma coisa que já existia. A qualquer tempo dá para revogar a tutela. Não tem problema. Tudo bem. Até aí está igual. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória também. Vai mandar oficiar lá a Prefeitura de Porto Alegre, nesse caso que eu estou dando o exemplo do seu João Bastião, né, de oficiar a Prefeitura de Porto Alegre e então pedir para que cesse o desconto indevido, né, oficiar essa associação dos municipários de Porto Alegre. E o mais legal é que durante a ação eu descobri que o convênio que tinha sido feito entre a Prefeitura de Porto Alegre e essa associação não existe mais. Só que esqueceram de avisar aos funcionários. Então eles estão tendo desconto como se fosse uma previdência de dentro do seu salário. Eles não têm mais direito ao atendimento médico, porque o convênio não existe mais. E, sem avisá-los, fizeram a cirurgia e agora ainda retendo os valores do salário dele. Tá? Então são casos assim gritantes. Tá? Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de claro e preciso. Que nem vocês viram aqui na questão da execução fiscal, tudo tem que ser motivado, tudo tem que ser explicitado, tudo tem que ser dito. Por que de tal decisão e o porquê que está sendo feito assim. Beleza, mas já estava na Constituição, né? Já tinha tal de princípio das motivações das decisões judiciais. Ah, tudo bem, está aqui, agora está explícito, vai ter que motivar. Tá? E ela será requerida ao juízo da causa quando antecedente aonde foi distribuído. Então, nada mudou nessa parte geral. Nessa parte geral é aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Distribuiu, caiu lá, é lá que vai conceder.
está andando o processo, é para o juiz da causa. Então, quanto a isso, nessa parte inicial, nada mudou. Mas agora, chega a parte em que tudo está, digamos assim, exótico. A falta de uma palavra melhor, vai exótico. Tá? Olha só. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa é sensacional. Risco ao resultado útil do processo. Né? Aí a gente vai para onde? Aquelas coisas lá que a gente adora, hermenêutica. Né? Então eu vou lá para a tal da hermenêutica tentar descobrir que raio, pegando a palavra novamente, seria um risco ao resultado útil do processo. O cara fugir e não pagar a dívida que tem, vender seus bens, se desfazer dos bens, que antes a gente tinha duas cautelares específicas para tentar segurar o devedor, que adora fazer isso? Talvez, não sei, porque não tem uma explicação do que seria o risco ao resultado útil do processo. Tá? Bom, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idôneo para ressarcir os danos que outra parte possa vir a sofrer. Então, olha só que interessante. Trazendo a situação desse cliente que eu contei para você, o seu João Bastião, tá? Que descobriu, depois da cirurgia, que hoje em dia ele tem uma dívida de apenas R$80 mil com a Prefeitura de Porto Alegre, que ganha um salário mínimo mensal e que, em virtude do montante, está devendo todo o salário dele, R$4 é o que ele recebe por mês. Colegas, qual é a caução real ou fidejussória que, no caso dele, eu vou poder fazer? Levar o homem para o hospital, mandar tirar as próteses, está aqui a calção do juiz? O que eu vou fazer? Né? É uma pessoa que, tudo bem, mas a senhora não sabe que existe a JG? Sim. Conheço. Né? Lei 10.60 de 50, tudo bem, mas olha só. O juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. E se o juiz bate perna, vocês sabem, nós sabemos, às vezes o juiz é bravo e ele quer que a gente faça a caução de qualquer jeito. Que caução nesse caso eu poderia fazer, mesmo que ele estivesse ao abrigo da JG? Nenhuma. E aí então não vou poder pleitear? E aí então não vou poder requerer? Claro que tudo aqui é um exercício de construção. Tudo aqui são coisas que a gente, depois de tantos anos, a gente começa a pensar como vai ser isso aqui na prática. Colegas, tudo bem, aqui fala pode conforme o caso. Tudo bem. Só que lá na antecipação de tutela, eu era obrigada a fazer caução real fidejussória pelo 273 para que eu pudesse pleitear uma antecipação de tutela? Não! Né? Vamos para outro exemplo. Devedor, né? Nome escrito no SPC e no Serasa. Quando eu queria retirar o nome da criatura do SPC e do Serasa já na inicial, entrava com o inicial, pedia para que o nome não se mantivesse lá nos cadastros de inadimplentes, eu precisava fazer uma caução real, fidejussória, sabe, sei lá o quê? Não, eu simplesmente pleiteava. Tá? Só que o juiz pode, conforme o caso, é esta frase aqui que me tira o sono. Porque o juiz pode. Bom, a gente já sabe que eles podem, tá? O problema é o conforme o caso. Quem é que vai determinar o conforme o caso? Ele mesmo. Ele, juiz, vai ter o poder de discricionariedade para resolver. Tudo bem? A gente viu anteriormente ali, tem que ser motivada a decisão. A decisão tem que ser explicada, né? Tudo bem, mas se ele explica que ele quer. Mas e agravo de instrumento? Não, certamente, iria tentar um agravo de instrumento. Mas aí eu vou dizer o que no meu agravo de instrumento? Né? Se o juiz pode, conforme o caso, exigir a caução, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Então, nesse caso do seu João Bastião lá, né, dos quadris, pensa comigo. Se ele já não tem dinheiro para nada, e não tem mesmo, como é que vai ficar? Não sei. Tá? Bom,
vem, olha só. Podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Eles tentam dar a situação aqui. Tá? Agora, eu já tive 2, 3, 4, 5, 6 casos em que a parte hipossuficiente não tinha condições mesmo de oferecer a caução. Tá? E apenas num caso eu tive um problema sério, também na vara da Fazenda Pública, em que a juíza inventou que queria caução. Isso que nem está no 273. Essa questão. Agora, estando aqui, primeiro eu vou ter que reconhecer a parte hipossuficiente. Vocês viram na execução fiscal quem é que é a parte hipossuficiente? É a Fazenda Pública. Virou parte hipossuficiente a Fazenda Pública. E aqui, na hora da gente fazer, não sei. Tá? Bom, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Bom, isso aqui é outra coisa. Né? A justificação prévia era uma cautelar que nós tínhamos, né? Anteriormente. Agora não existe mais. Agora ela entra aqui. Se a gente fizer aquela audiência de justificação prévia. Beleza. Só que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade de defeitos da decisão, tal qual já era antes. Então, aqui não muda nada. Tá? Mas olha só. O problema maior que eu vejo é nessa questão da caução. E mais, o problema maior que eu vejo é na questão que ficou uma situação de hermenêutica. É o juiz quem irá pensar. É o juiz quem irá visualizar quem é o hipossuficiente. E mais, é o juiz que irá decidir, conforme o caso, a exigência da caução real. Então ficou tudo nas mãos do judiciário. E aí vem o maravilhoso 305. O artigo mais sensacional do Código, no meu sentido. Tem vários, mas esse aí é show. Então, olha só. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, aí vem a melhor parte, e qualquer outra medida para a asseguração do direito. Qualquer outra. Tudo bem. Então, eu sei que existe um arresto, sei que existe um sequestro, sei que existe um arrolamento de bens. Onde é que estão os requisitos dessas 4 cautelares? Diferenciando, inclusive, o arresto, o sequestro. Não está. Não está em lugar nenhum. O artigo simplesmente se dá a todo esse trabalho, né, a dizer que existe, né, e colocar lá o que é. É sequestro, arresto, mas não diz. Antes de 73 eu tinha o arresto no 813, o sequestro no 822. E dizia em que casos eu utilizaria cada um. Tá? Por exemplo, o devedor, aquele que tenta se desfazer dos seus bens durante o curso de um processo para não pagar a dívida que tem. Pô, então eu sabia que se o devedor, se ele tinha domicílio certo, se ele não tinha domicílio certo, tinha uma cautelar específica que eu chegava, utilizava, né? E podia bloquear que aquele devedor estava depenando do seu patrimônio. Né? Agora eu não tenho mais a diferenciação. Agora eu não consigo mais olhar em que situação eu vou usar o arresto, em que situação eu vou usar o sequestro e quando que eu vou usar essas cautelares. Porque a gente continua a leitura da lei e aí assim, ó. Aí eu pensei, bom, agora eles vão dizer, né? Que é nada, mudar de assunto. É bem aquelas coisas que a gente faz na petição, por outro lado, dê outra esteira, faltou isso aqui, dê outra esteira, né? E começa lá a mudar de assunto, tá? Só olha lá. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que efetivação da tutela de urgência causar à parte diversa. Então, mudou de assunto completamente. Né? Estávamos falando antes do arresto, do sequestro, arrolamento de bens, né? E aquele negócio de outras medidas quaisquer que couber não sei aonde, né? Aquelas coisas. E, de repente, o código muda de assunto e começa a falar
que, olha, eu posso até ter uma reparação por dano processual que eu causar a outra parte, independentemente disso, deste dano processual que eu causar, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Então a gente sai da estrutura do que é uma medida cautelar, do que é uma medida antecipatória e cai de paraquedas, literalmente, dentro da questão do dano processual. Ah, sim! Por mágica. Tá? Então, novamente, eu falo aos colegas, né? Efetivamente, é exótico. Não tem outra palavra. É diferente. Tá? Então, olha só. Aí começa a falar, então, que eu tenho um dano processual, né, que está lá, na parte geral, existe lá toda uma especificação a respeito desse dano processual, né, litigância de má-fé, etc. Tudo bem. Maravilhoso. Tinha que ser dito? Tinha. Mas depois, né, de explicar quais eram os requisitos, tá? E aí ele fala assim, ó, que se eu causar um prejuízo, né, à parte adversa, se a sentença for para mim desfavorável, se obtida liminarmente a tutela em caráter precedente não fornecer meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, pois é. Quando eu estou pedindo a tutela agora, eu tenho 5 dias para conseguir que o cara seja citado. Então, tem que fazer o seguinte, rezar para o oficial de justiça teu amigo, tá? Porque ele tem 5 dias para efetivar. 5! Tá? Nunca vi disso. Entende? Outra, né? Agora, antes a gente petição inicial, ia para o juiz, se tivesse de acordo com o 282, o réu era citado para contestar a ação no prazo de 15 dias, certo? Agora, petição inicial, vai para o juiz, o réu é citado para quê? Para mediação ou para conciliação. Agora, se eu na petição inicial pedir para que isso não ocorra, né, eu não preciso obrigar a fazer essa determinada audiência. Mas mudou, né, mudou tudo, entendeu? Só que aí eu vou ter um prazo de 5 dias, olha só, se eu não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Então, tem que ser citado, tá? Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal e o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, se eu entrei cobrando, sei lá, execução de título extrajudicial, um cheque prescrito, por exemplo, então eu tenho que indenizar a outra parte porque eu estou cobrando um cheque prescrito. Se eu pedir, é óbvio, em antecipação ou em tutela cautelatória. Tá? E parágrafo único, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Não, tudo bem. Será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida. Ponto. Aí eles botam uma vírgula e botam lá sempre que possível. E quando não for possível. Né? Então, fica tudo assim muito no ar. Né? Isso aí tu vais ver que o Guilherme fala nisso também. Fica tudo muito no jogo das ideias. Porque eu não tenho assim e o prazo é esse. Isto é um arresto, isto é um sequestro, isto é um arrolamento de bens, esse é o requisito, esse é o prazo, esse é o prazo. Interessante, né? Eu entro com uma cautelar de arresto. Qual é o prazo para o cara contestar? 15 dias? Vai ser, né? Porque não tem mais prazo para contestar na cautelar. Já pararam para pensar nisso? Antes eu tinha, né? Antes o CPC de 73 dizia, olha, tem o arresto, tem um prazo para contestar o arresto. E dava o prazo para a resposta do réu. Agora eu entro com a cautelar de arresto, eu não sei nem qual é o prazo que ele tem para responder. Então, como o código é omisso, entendo eu que seja 15 dias. E aí isso vai dar maior confusão, porque aquele que for se defender, se passar prazo de 10 dias, para ele, que existiam cautelares específicos, cujo prazo era 10 dias para oferecer contestação, e aí? E ele vai lá no 12º dia, e ele vai alegar o quê? O código não diz o que é, o código não diz o prazo, e o código de 73 dizia. Olha, caos total. Pois é, o
o que se faz, tá entendendo? É de ficar assim, ó, olhando essas coisas e pensando como é que vai ser isso na prática. E eu, sinceramente, eu começo a dar razão a esse deputado maluquinho, que agora entrou com esse pedido, né, para que o código não entre em vigor. Porque a gente vai ter que pensar várias coisas que a gente vai ter que pensar como é que vai ficar. Tá? Aí o 303, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Agora tem urgência contemporânea, né? Que é aquela que está acontecendo. Mas se a urgência não é contemporânea, para que eu preciso de uma cautelar? Para que eu preciso de uma antecipatória? É claro que a urgência é agora, está acontecendo nesse minuto. Né? É a busca e apreensão do menor. Não faz 6 meses que o menor está lá desaparecido com o pai que levou ele de uma visita e que nunca mais devolveu. Não, eu quero meu filho agora. É contemporâneo o meu negócio. É contemporâneo o meu problema. Mas o código fala. Nos casos que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Pois é. E a indicação do pedido da tutela final com a exposição da lide do direito que se busca realizar e do perigo do dano. Tudo bem. Mas isso já era, sempre foi assim. Eu tenho que provar o que eu estou pedindo. Eu tenho que provar o que eu estou negando. Tá? E voltando. Antes tinha aquela fungibilidade. Né? O Marco Antônio lá conhece a história melhor do que ninguém. No Foro Regional da Tristeza, sei lá. No Foro Regional de uma tristeza, né? É tudo uma tristeza lá, é tudo muito difícil. Foro Regional da Tristeza, um advogado, ao invés de entrar com a busca e apreensão do menor, ele entrou com a reintegração de posse do menor. Tá? E aí o juiz viu o problema atual do cara, né? E concedeu em nome do princípio da fungibilidade. Ele entendeu que seria apenas um erro. Nem sei o que dizer. Ele entendeu que seria apenas um erro, né, do nomezinho da ação. Ele só foi um erro básico. Ele confundiu busca e apreensão com reintegração de posse. Não é interessante, tá? Mas aconteceu, te lembra, né? Aconteceu, certo? E os meninos do Xerox, que na época era o Felipe e o Daniel, acharam tão lindo aquilo que tiraram o Xerox da inicial do cara e botaram. Ficou na parede, foram tristeza um tempão, claro, tirou o nome do advogado, né? Mas era aquilo, né? A reintegração de posse do menor. Se é agora pode, né? Agora eu posso pedir busca e apreensão do menor, arrolamento do menor, posso pedir, né, sequestro do menor, não pode? Porque eu não sei os requisitos de cada um. Então agora eu consigo fazer isso, mesmo que não tenha um artigo específico a respeito dessa fungibilidade, né? Mas olha só, esse artigo 313, então, ele diz assim, ó, ele fala dos requisitos dessa tutela antecipada, que antes eu tinha a verossimilhança e o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação pelo 273. Agora não, esquece a verossimilhança. Não existe mais. Tá? O que existe agora é o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Aquele tal de risco que a gente falou antes. É isso que existe. Tá? Então, assim, novo Marco Antônio sendo citado, porque meu primeiro artigo foi sobre antecipação de tutela lá em 2006, Revista Jurídica 400, acho que era o número, né? Por aí, né? Faz tempo. Então, assim, eu estudei bem aquilo, sabe? Eu estudei toda a antecipação de tutela, né? Meu mestrado eu fiz sobre as reformas do Código de Processo Civil, estudei todas as leis de 73 a 2007, todas que alteraram o CPC, eu decorei aquele troço. Porque o Araquém de Assis era meu orientador e ai de mim se eu não decorasse. Né? Então foi um horror, decorei aquilo. Aí agora, então depois de decorar tudo aquilo, depois de 20 anos advogando com aquela visão, né, específica, Maria Ângela, minha filha, esquece a verossimilhança. Porque isso não existe mais. Agora tu tens outra coisa na tua cabeça, filha. Agora, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. E morre. É isso. Não tem outras alternativas. São essas que eu tenho que cuidar agora. Ah, até gostei. Porque antes eu ficava
ficava lá discutindo com o juiz o que era verossímil e o que não era, né? Pegava lá Hans Georg Gadamer para provar para o juiz que aquilo era verossímil quando ele não me dava, né? Ia para o tribunal, eu recorria, grava de instrumento, ficava lá deixando loucos os desembargadores. Agora eu não preciso mais discutir isso. Ah, até gostei. Mas agora eu vou discutir o quê? O risco. O risco. O risco ao resultado útil do processo. Só mudou de novo. Porque para mim, é isso que eu vou continuar fazendo a mesma coisa. No início eu vou fazer isso, vou dar uma de louca e vou continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. E eu quero ver. Estou louca para ver um despacho depois que esse troço entrar em vigor, que eu tenha que necessitar ou da antecipação de tutela ou da protelar. Tá? De novo aqui, ó. Se ela for concedida, então, na petição inicial, antecedente, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação. Tá? Que é essa novidade do 334 agora, do novo CPC. Que eu acho que não vai rolar. Porque assim, ó, a gente tem conciliador e mediador para tudo que é processo, marcar, e tempo e local hábil para marcar audiências. Quer dizer, inventar mais uma, né? Então, isso aí vai ser... O professor Tessainer, que estará aqui com vocês amanhã, nós temos um site juntos, faz 15 anos que nós temos um site Páginas de Direito. Aliás, fiquem à vontade se quiserem mandar artigos e trabalhos. A Fernanda publicou uma vez no site, né? Então, assim, ó, são 15 anos de site. É um site que tem ISBN como se fosse uma revista, só que ele é todo eletrônico, tá? E ele escreveu lá. O título do artigo dele era Socorro! Os mediadores e conciliadores estão chegando. Então, eu fico pensando que tem razão, porque da onde que vai sair esse povo todo para mediar e conciliar tudo? Teve concurso, mas agora mesmo parcelar o salário das pessoas de novo, né? Ainda não estão parcelando da justiça, mas daqui a pouco já chega lá. E aí? Não vai abrir concurso. Como é que o Poder Judiciário vai acatar tudo isso desse novo CPC? E como é que ele vai resolver tudo isso? Tá? Aí o 304. A tutela antecipada concedida nos termos desse artigo 306, esse é o risco, tá? Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Uau! Descobriu a América, tá? Então, assim, olha, se não teve recurso, isso pra mim tinha um outro nome, não era coisa julgada, né? Não sei, tá? Mas olha só, se não teve recurso, a tutela permanece até o final, até a sentença final. E se da sentença final também não teve recurso, não é a tal da coisa julgada, mas ela fica estável até o final. Então, assim, ó, eu não sei, mas a minha visão disso aqui é a seguinte: era preferível que tivessem estabelecido os requisitos das cautelares do que botar um artigo que nem esse. É uma coisa que já é normal. Professora, pelo que eu aqui no 304, o parágrafo 1º, ele concedido a liminar, não havendo recurso, extingue o processo, né? Não tem mais a contestação. Não tem mais. Não tem instrução probatória. Não tem mais instrução probatória. Isso para mim tem outro nome. Cerceamento de defesa. Uma desistência processual presumida. Ou, pegar o bem... O bem não. Resolveu o problema? Sabe? Ela concedida e o outro não contesta, pelo recurso cabido, acabou. O que tu acha? Quase inconstitucional. Já não quase inconstitucional, né? Ou totalmente inconstitucional. Depende da medida, né? Depende da medida. Depende do caso, conforme o caso. Você. Pois é. Mas é de pensar, né? É da gente ficar pensando. Eu acho que eu penso demais, não sei. E aí, sei lá, tá? Olha só. O processo será extinto. Porque a decisão se tornou estável. O processo será extinto. A grande crítica do Araquém de Assis ao Marinoni é que o Marinoni escrevia um processo sem réu. Né? O Araquém
Marinho Assis vive dizendo isso, onde ele vai, ele dá palestra, ele fala isso, com o Marinoni não existe réu. Bom, aqui então, extinguiram o réu. Sim, a decisão definitiva é de tutela provisória. De tutela provisória? Sim. Pode isso? Sim, e a preclusão é relativa pelo parágrafo 2º. Exato! Exato. Assim, ó, vai abarrotar o Tribunal de Ação Rescisória, vocês só vão ver. Passados os 2 anos, vai chover ação rescisória. Vai ser uma chuva. Aí eu digo, onde é que ficou a celeridade processual? Adiantou, gente? Não adiantou nada. Mais alguma questão? Bom, aí eles começam com os procedimentos, né? Como é que é o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente? Né? Aquela que a gente já fazia na petição inicial, é isso, tá? Aquela que a gente já pedia na petição inicial e tal. Bom, visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito, que seu objetivo é assegurar, e o perigo de dano, e de novo o quê? O risco do resultado último do processo. Colegas, os mesmos requisitos para tutela cautelar são os mesmos, exatamente os mesmos, para a antecipação da tutela. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Ou melhor, se fizer isso daqui, para que diferenciar uma da outra, então? Não está te parecendo que é a mesma coisa? Os requisitos não são os mesmos? Né? Não é o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo? E de novo, seja lá o que for isso, é a mesma coisa. Então, para que eu diferencio? Lembra aquele quadro inicial que a gente viu lá? Tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, cautelar, para que aquilo? Os requisitos são os mesmos, exatamente os mesmos. Vai ver? O Guilherme fala nisso. São exatamente os mesmos. Não tem diferenciação. Tá? E aqui, ó, se for cautelar, então agora, o prazo para contestar, isso a gente vai ter que cuidar muito, porque a gente está acostumado com os 10 dias, né? É 5 dias. O prazo para contestar agora cautelar é 5 dias. Prazo assim, exíguo. Tá? Então, indicar as provas que quer produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso que o juiz vai dar sentença em 5 dias. Colegas, vocês já viram juiz dando sentença em 5 dias? A não ser lá na Justiça do Trabalho, que lá é show, né? A gente vai para a audiência, tem juiz que dá a sentença na audiência ali, razões finais, orais, verbal, tudo ali na hora. Né? Eu adoro a Justiça do Trabalho porque isso tudo é tudo muito célere, tudo muito rápido. Né? Pois é, agora vamos fazer um raciocínio aqui, eu não sei em que área vocês advogam, mas eu advogo bastante na área previdenciária e trabalhista. E fui estagiária da 28ª, então, faz tempo, junta de conciliação e julgamento, esse troço nem existe muito. Tá? Então, olha só, antes a gente usava a questão das medidas de urgência na Justiça do Trabalho para quê? Era a criatura que estava grávida, que não podia ficar muito tempo em pé, né? Exemplo de Sérgio Pinto Martins. Que mais que a gente utilizava as cautelares na Justiça do Trabalho? Para que a gente utilizava? Fora essa da gravidez, que é um exemplo que não é meu, é do Sérgio Pinto Martins, mas usei umas 2 vezes só na vida. A gente usava para quê? Uma tese maluquinha, mas que estava atrasado o salário da empresa, daí a empresa não pagava o salário para o funcionário precisando, entrava lá com uma cautelar e pedia o cumprimento. Né? Tudo isso a gente usava. Então, olha só, agora se a gente for advogar para a empresa vai ter que, prazo de 5 dias para contestar e indicar as provas que pretende produzir. E se a empresa não contestar e quedar silente, em 5 dias o juiz dá a sentença. Então o juiz tem prazo, agora até gostei, né? O juiz tem prazo para dar sentença. Se efetivado for, show. Se acontecer, show. Aí sim, tá? Bom, contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.
Então, ele diz que continua tudo sendo uma ação normal. Só isso, tá? Não tem como eu traçar errado hoje. Tá. A petição inicial da ação, que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide, seu fundamento, exposição sumária do direito, se objetiva, assegurar o período de dano, risco de dano. Então, ele vai repetindo. Né? Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. A mesma coisa que a gente tinha antes. Então, antes eu entrava com o processo cautelar, eu tinha 30 dias para entrar com o processo principal, sob pena de revogação da medida. Aqui continua a mesma coisa. Então, eu tenho aquela obrigatoriedade de entrar com o processo principal nos 30 dias. Tá? Aí vem uma coisa assim, ó. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido cautelar. Então, seria uma cautelar satisfativa, que daqui 30 dias eu não preciso pedir e fazer a medida? Não sei. Tá? A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal, isso é normal. Mas esse parágrafo primeiro aqui que chama atenção. Tá? O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Então, eu não teria o porquê daqui 30 dias, então, entrar com a ação principal. Se eu estou formulando o pedido principal junto com o pedido da tutela cautelar. Guilherme Riso Amaral, nem preciso olhar, gente, o que ele diz. Ele vai dizer que é necessário entrar nos 30 dias com o principal. Tá? Sob pena de revogação da cautela. Cassius Carpinella Bueno não responde. Araquém de Assis lançou agora 4 volumes, R$ 1.300, mais ou menos. Um novo CPC comentado artigo por artigo. Ele diz lá, da LT, se não me engano. Ele diz lá que é necessário. Os meninos ali, o Felipe Scalabrin, nesse livro aqui, só me empresta, que eu li cada livro. Não precisa só esse aqui. Nesse aqui, tá, que eles tratam da execução, tem uma parte lá específica que eles tocam aqui na execução da cautelar, como é que fica. Eles acham que tem que entrar também com o processo principal. Eu acho também que tem que entrar com o processo principal. Aquele livro da OAB, que eu falei para vocês, lá também, quem escreveu, também diz que tem que entrar com o processo principal. E para mim, sobre tutelas de urgência, nesse novo CPC, é esse livro aqui, da Jaqueline Milk. Tá? Aqui ela, assim, ó, ela destrói tudo. Ela fala tudo sobre a tutela de urgência, a tutela de evidência, sobre todos os tipos de tutela. E muito do que eu estou falando aqui, dizendo para vocês aqui, está dentro desse livro. Para mim é o melhor livro. Tá? Então, assim, ó, como a gente não sabe como vai ser, para a gente não errar, vamos entrar no processo principal em 30 dias. Tá? Porque senão, para não fulminar o direito do cliente. Então, vamos entrar com o processo principal em 30 dias. Pois não. O processo vai para o ordinário quando é concedida, efetivada a cautelar. E no fato de não ser efetivada a cautelar, não ser concedida, eu não tenho procedimento ordinário. Não tem. Ele se esgota. Ali na cautelar. Ali na cautelar. Seria uma cautelar satisfativa. E aí eu faço o quê? Não faço mais nada. Porque se esgotou. Por isso que eu digo, haveria ou não haveria obrigatoriedade desses 30 dias? A Jaque acha que é melhor entrar para não perder, mesmo que o rito esteja diferenciado. Tá? Mas assim, ó, fica a dúvida, né? De como fazer na prática depois isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer que eu li isso aqui tudo, eu vou continuar fazendo o que eu fiz a vida inteira. 30 dias, vou lá e faço, sabe? Fazer tudo como era antes. A não ser a tal da tutela de evidência, né? Aquela não tem como fazer como era antes, aquela tem que ser como tá nova, tem que inventar essa coisa nova aí. Tá? Então, olha só. Ela. Pois é. Que coisa. Né? A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou do tal do risco ao resultado útil do processo. Então,
Diz lá o legislador que é tão evidente, está tão na cara, que eu posso dar a tutela provisória. Tá? E aí isso ele chamou de evidente, certo? E o que é evidente para o legislador? Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório das partes. De novo, né? Muito subjetivo. Tá? As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Essa é fácil, porque nem seu João Bastião lá, ao invés de eu entrar com uma cautelar, se fosse pelo novo código, eu pegava o contra-cheque do velhinho, toda a documentação da cirurgia e pedia para cessar o desconto, né? Porque era mera prova documental. Então eu não poderia, pelo código novo, entrar com uma ação antecipatória. Com pedido, perdão, antecipatório. Eu teria que entrar com um pedido de tutela de evidência, pelo 311. Então aqui é o que a gente vai ter que cuidar, tá? Porque se eu provar apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos e em súmula vinculante, né? E essas súmulas vinculantes são estranhas, né? Da área trabalhista, qual é a súmula vinculante mais exótica que existe? A 4, né? Que é aquela do adicional de insalubridade. Mudaram a base de cálculo do adicional de insalubridade. Antes era a base de cálculo, a vida inteira foi sobre o salário mínimo, de repente eles resolveram que era sobre o salário base. Aí, então, se a tua empresa, a categoria da empresa tem o salário base de 5 mil, então agora tem o adicional de insalubridade 10, 20 ou 40%, não era mais sobre o salário mínimo, mas em cima dos 5 mil reais. Isso falha uma empresa. E aí a gente foi ver a composição da turma naquele dia em que foi votada a súmula vinculante, ninguém era do direito do trabalho. E os precedentes da súmula vinculante número 4 são todos do direito administrativo. É um negócio assim estupendo, tá? E aqui está dizendo o quê? Está dizendo que se houver súmula vinculante, uma tese já afirmada, né? Então, e for comprovado documentalmente, isso é tutela de evidência. Não preciso mais fazer prova. Na realidade é isso, né? Essa tutela de evidência eu junto aquela prova documental ali e a outra parte que se vire para alegar que a prova documental que está ali é forjada ou não existe ou sei lá eu o quê. Só que até a outra parte contestar, a tutela de evidência já foi há muito concedida. Tá? Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, petição inicial foi instruída com prova documental. Então aqui, ó, é documento. Essa tutela de evidência é evidenciada em documentos que comprovem o direito da parte. Que façam com que a parte, né, prove lá o seu direito apenas documentalmente, e tudo isso é concedido sem oitiva da parte contrária. A parte contrária depois é que vai ser ouvida depois da citação e vai poder... Porque essa tutela de evidência, ela é feita em caráter antecedente. Então eu faço uma petição inicial normalzinha lá, e aquilo que a gente botava com pedido de antecipação de tutela, agora eu boto com pedido de tutela de evidência com fulcro no artigo 311 do novo Código de Processo Civil. É uma questão de adequação, né? Nós vamos ter que nos adequar a essa nova realidade. É uma nova realidade de advogar, é uma nova realidade de ver o direito. É? Mas pois não. Quando esse documento estiver em posse da outra parte, você não tem o cautelar de execução do documento? Mas aí, colega, boa pergunta. Lembra lá o que diz em 301? Olha só. E qualquer outra medida idônea. Viu? Tá aí um exemplo da medida idônea. E qualquer outra. Exibição do documento. É o que vai fazer. E primeiro fazer as exceções do documento. Mas olha só. Não, daí eu tô, perdão a palavra, tipo alertando os gansos, né? Porque se eu estou pedindo exibição de documento, porque eu não tenho documento, e aí eu vou pedindo a evidência, ele já está preparado até para contestação.
Estou dando munição para a parte contrária. Né? Como sempre foi na cautelar de exibição, sempre foi isso que aconteceu. Né? Mas eu tinha os requisitos, tinha tudo ali antes. E agora, quais são os requisitos? Te pergunto, colega, quais são os requisitos agora para a gente entrar com uma exibição de documento? Processo, multiprocesso. Ah, é. O risco. O tal do risco. Agora, para eu entrar com a exibição, tem que provar o risco. Pô, eu quero o documento. Esses dias apareceu uma... Sem o documento não vou ter a tutela aqui. Exato. Foi o seguinte, olha só que interessante. A guria fez um concurso público para ser nutricionista aqui da Santa Casa. Tá? Mas quem fez a banca do concurso foi uma banca federal organizada pela universidade ali, que não é URGS ali, a universidade... Oi? Eu não me lembro o nome. Tá? Essa daí, da Faculdade de Medicina. Então, aí a guria fez a prova oral, ela rodou na prova oral, segundo o resultado do concurso, e ela queria o quê? Ela queria a gravação, né, daquela prova. Daí eu disse, pá, mas aí é o quê, né? Puxa, fiquei pensando, se é um ente público, então não seria cautelar de exibição de documento, seria aquele tal demandado, mandado de injunção. Aí eu disse, mas assim, eu nunca fiz esse troço na vida, né? Aí fui procurar na prática, acho que ninguém fez. Aí fui procurar aquilo, também não achei, vou dar uma de João sem braço. Vou fazer uma cautelar de exibição, pedindo a exibição da fita, né? Pra gente ouvir a gravação e tal, por uma pessoa especialista e comprovar, porque a alegação de que ela rodou, que ela não teria respondido a 3 perguntas, e segundo ela teria respondido a todas as perguntas feitas pela banca, só ouvindo a fita, não tem outra forma. E aí, não entrei com tal mandado, entrei na Justiça Federal, TRF da 4ª, pedi a exibição de documento ou coisa, e eles nem chegaram a contestar a ação e entregaram a fita. Depois ficou comprovado que realmente alguma coisa, não sei o que aconteceu, que a menina respondeu mesmo as três questões do concurso, e não se sabe por que ela rodou. Mistérios. Aí eu te pergunto, e agora? Olha só, era uma cautelar, né? Eu queria a fita, certo? Recebi a fita. Daqui 30 dias eu tenho que entrar com alguma coisa? Teria que entrar com a principal. Para quê? Nesse caso específico do concurso. Entra com a principal para quê? Só se eu fosse fazer uma ação de indenização, de dano dela não ter sido nomeada, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela ficou tão brava, que ela disse que ela não queria mais isso. Ela só queria, era a fita para provar que ela respondeu. Eu disse, tudo bem, mas qual o resultado? Agora sim, o resultado útil disso daqui, né? Para que tu entrou com toda essa ação querendo discutir a questão do que estava ou não estava na fita, se tu não quer o cargo? Não estou te entendendo. Aqui nesse meio tempo ela passou no outro em São Paulo com o garfo dobro. Aí também não interessava mais, né? Mas se eu fosse levar adiante, eu entraria, então, nos 30 dias, normal, e pediria uma ação de indenização normal, né? E que ela fosse, então, conduzida ao cargo, sei lá, o que eu ia pedir? Não cheguei a fazer. Mas era uma exibição de documento ou coisa, no caso a fita, né? Então agora, se eu não tenho documento, só resta uma coisa a fazer: a finada cautelar de exibição de documento ou coisa. Então, o senhor vê, né? Frase do Araquém no cumprimento da sentença, quando ele comentava os 589 e 590 que tratavam da carta de sentença, ele botou lá assim, está no livro dele, cumprimento da sentença: eis que o morto só ergue-se. Pode olhar, está lá escrito. E aqui, nesse CPC novo, vai dar morto só erguendo. Isso aqui vai virar uma Zumbilândia, The Walking Dead, entendeu? Porque vai ter morto voltando a toda hora. Já que, colegas, nós não temos parâmetros, nós não temos requisitos de concessão dessas cautelares. É o que faltou. A senhora tem notícia se existe algum projeto de alteração? Não. O único projeto que eu sei de alteração é para que o CPC não entre em vigor. Esse é o único que eu sei. Não, né?
não sei se você sabe, 3 pedidos para que o CPC não entre em vigor. Esse novo. O que vai acontecer? Não sei. Agora, com essa história de ontem, que foi aceito o pedido de impeachment da Dilma, ninguém mais vai lembrar do CPC. Agora a gente tem outra coisa melhor para falar. Tá? Então, assim, eu acho que vai entrar em vigor. Eu acho que esses projetos vão todos ser esquecidos, vai entrar em vigor e vai ser tudo assim, ó. Sabe? Salve-se quem puder. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Mas essas tutelas de urgência, o que me dá medo é a falta dos requisitos específicos. Que eu vou ter que ir lá para o de 73, né? Que vai ser revogado. Então, só no Brasil mesmo, né? Para a gente saber fazer um arresto, um sequestro, a gente tem que ir para o código que foi revogado. Não tem cabimento. Tá? Só para finalizar, sei que todos querem almoçar. Então, essa tutela de evidência, olha só. Olha, aqui vem meu medo. Mais um, né? É o dia do medo. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Nas hipóteses do inciso 2, alegações de fato que puderem ser comprovadas apenas documentalmente. E 3, pedido repersecutório fundado em prova documental adequada. Complicado. Tá? De novo, concordo contigo, colega, eu acho que estamos ofendendo a nossa Constituição e esquecendo a nossa Constituição. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Alguma? Fora a fome? Nada? Então tá, para mim foi um prazer ter estado aqui com vocês. Boa tarde.